Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jupod. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto muito importante, um tema muito recorrente nos nossos escritórios, muitas pessoas em dúvida sobre esse assunto. A gente vai falar sobre casamento, herança, sucessões no âmbito da proteção patrimonial. Para tanto, eu trouxe a doutora Natália Contini Soeira, ela é advogada especialista em família e sucessões desde 2019, pós-graduada em planejamento patrimonial, sucessório e familiar, mentora de advogados há 4 anos, palestrante em mais de 15 eventos. Muito obrigada pela sua presença. Oi pessoal, agradeço muito o convite. Doutora Juliana, é uma honra estar aqui contribuindo com esse tema muito recorrente. Espero contribuir muito com o podcast. Pra gente começar, pessoal, eu quero começar perguntando para a doutora qual a importância de definir o regime de bens no casamento. Eu sempre falo, Juliana, que tudo começa no regime de bens. Ele é o norte do relacionamento, então isso evita desgaste, evita que tenha conversas que não foram ali alinhadas, exatamente, que não foram alinhadas. Essa sincronia do casal vai depender muito dessa conversa antes do casamento, exatamente, para o melhor regime de bens. Isso a gente analisa também a composição patrimonial dessas pessoas que vão se unir, para que a gente tenha ali estabelecido o melhor regime para cada caso. Ô Nath, então conta pra gente quais são os regimes hoje em dia que nós temos no Brasil e quais deles são mais comuns hoje em dia. Sim, nós temos o comunhão parcial de bens, que é o regime convencional, é ele que por lei vai ser determinado caso a pessoa não escolha outro tipo de regime. Nós temos também comunhão universal de bens e temos também separação convencional de bens, popularmente conhecido como separação total de bens, exatamente. Temos o regime da separação obrigatória ou legal de bens e, por fim, participação final nos aquestos. O regime da comunhão parcial de bens é aquele em que vai ser dividido metade para cada do que foi constituído de maneira onerosa pelo casal, certo? Nós temos também o regime da comunhão universal de bens. E aqui eu sempre falo que esse regime é um tanto polêmico e as pessoas não sabem. Por quê? Essa comunhão, ela não vai começar só um pouco antes do casamento. Ela vai englobar tudo, desde o seu nascimento. Outro dia eu falei isso para um cliente, ele ficou estarrecido porque não sabia. Ela vai englobar tudo. Então, até a morte, né? Exatamente. Tudo o que for constituído antes e durante o casamento vai ser comunicado. Por exemplo, se a pessoa receber uma herança, que é o que eles acham um cúmulo, né? Exatamente. Essa herança vai ser comunicada pelo regime da comunhão universal de bens, que no regime da comunhão parcial de bens, a gente não teria isso na hipótese do divórcio. Lá na sucessão, aí já é diferente, aí tem a comunicação. Depois, nós temos o regime da separação convencional de bens. Aí, na separação, nós não temos comunicação de patrimônio, não forma um patrimônio comum. O patrimônio, tanto antes quanto durante, não vai ser comunicado. O que é meu, o que é seu, é seu. O que está no seu nome vai permanecer no seu nome e o que está no meu nome vai permanecer no meu nome. Se eu quiser colocar algum bem no nome dos dois, tem como? Tem como. Aí a gente está falando de condomínio. Aí tem como colocar um título aquisitivo que esse determinado bem pertence aos dois e também colocar ali uma porcentagem de cada um, 50-50 ou outro tipo de porcentagem. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E na separação de bens? Na separação de bens, no condomínio, certo? Aí a gente faz o condomínio, não é uma mancomunhão, porque lá na comunhão parcial de bens, a gente tem a mancomunhão, que é essa massa patrimonial que vai formar do patrimônio adquirido onerosamente pelo casal durante o matrimônio. Na separação, nós temos o condomínio, que aí é pelo direito civil mesmo, e tem essa possibilidade de formar um condomínio. Então, se hoje eu quiser adquirir um imóvel junto com você, eu consigo pelo condomínio, eu não preciso estar casada com você.
Entendo. Certo? Depois nós temos o regime da separação obrigatória ou legal de bens. É um regime imposto pela lei, então em determinados casos, que a lei já especificou, não vai poder ser outro regime. Tem que ser o da separação obrigatória. Como, por exemplo, no caso das pessoas casadas com maiores de 70 anos. Então esse é o regime da separação obrigatória de bens. E o participação final nos aquestos, aí você tem tempo pra gente comentar esse regime? Porque claro. Ele é complicado. Temos todo o tempo do mundo? Ele é complicado, ele é complexo. Porque ele funciona durante o casamento como um regime de separação convencional de bens. O que é meu, o que é seu. Só que na hora de um eventual divórcio, ele vai funcionar como comunhão parcial de bens. Então, lá na hora do divórcio, o que tiver de bens, metade vai para cada um. Isso é complexo porque demanda contador, demanda uma contabilidade. Eu preciso saber exatamente naquele momento quanto que tem de cada um, o que tem de bens. Então, você imagina a complexidade. Não é muito utilizado nem pelo judiciário. E em caso de falecimento, por exemplo, nesse caso? Em caso de falecimento, vai seguir a regra do comunhão parcial de bens, do final. Que foi aquilo que foi adquirido junto, vai ser feita a meação. Exatamente. E o patrimônio anterior não entra como herdeiro também? Não entra. Que legal. E ele é pouco usado. Ele é pouco utilizado, exatamente. Por essa confusão. Porque nem o judiciário sabe determinar. Imagina, você constitui um patrimônio durante o casamento. Esse patrimônio não é comunicado na participação final dos aquestos. Sim. Aquestos vem justamente dessa massa que formou durante o casamento, certo? Essa massa que formou durante o casamento, lá na hora do divórcio, eu vou analisar ela. Caso faleça, o que vai ser levado em consideração é como se fosse uma comunhão parcial de bens. Vai seguir pela comunhão parcial de bens. Isso é muito complexo, porque vai demandar contador, precisa ver exatamente qual foi esse patrimônio, então não é muito utilizado. Entendi. Ô, Nath, conta pra gente, como as escolhas dos regimes de bens podem afetar a proteção do patrimônio em caso de divórcio? Então, no caso do divórcio, se foi feito um pacto antinupcial, e esse documento ele é feito obrigatoriamente quando a gente não está diante do comunhão parcial de bens. Então, quero optar pelo regime da separação convencional de bens. Preciso fazer o pacto antinupcial. Só que o pacto antinupcial, ele possibilita que eu coloque não só coisas relacionadas ao patrimônio, além de descrever qual regime de bens que eu quero. Então, se eu for no cartório, ele vai me passar uma minuta que tem ali só o regime de bens que eu escolhi. O básico. Essas cláusulas de patrimônio tão importantes que justamente evitam esse desgaste num eventual divórcio, ninguém em casa pensando em se separar, mas pode acontecer, a gente não tem como prever. Então, previsibilidade, né? Exatamente. Então, no pacto antinupcial, eu consigo colocar também cláusulas de convivência entre o casal. Essas cláusulas de convivência, que aí a gente tem a polêmica cláusula de multa por traição, por exemplo, algumas delas eu consigo executar no judiciário. Eu consigo que o judiciário dê uma determinação caso dê algum conflito em relação a elas. Mas não são todas. A maioria delas vai funcionar só entre o casal. Então é possível minimizar os impactos do divórcio. Porque se eu não faço isso, se eu não deixo já isso planejado, eu tenho filhos que podem ter um impacto psicológico dessa separação, desse divórcio, que é muito doloroso. Eu tenho decisões indesejáveis do judiciário. O judiciário pode dar decisões que eu não concordo. Eu tenho a possibilidade de determinar... De prever, né? Exato, como que vai ser. Exato. Eu tenho a possibilidade de determinar o que eu quero que aconteça na minha relação e com o meu patrimônio. Entendi. Por que não fazer isso? E essa questão do pacto, ela pode ser feita tanto no casamento quanto em caso de possível morte, por exemplo? O pacto sucessório, ele não é permitido no Brasil. Eu não posso fazer. Então, o pacto antinupcial, ele vai valer só para o regime de bens do casamento. Ele vale só para o casamento ou para o união estável, que aí a gente tem o contrato de convivência. Então, eu posso sim fazer, mas não posso prever questões sucessórias. Ainda é um pouco controverso isso. Em alguns estados, por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro, foi dada uma determinação que poderia ter um pacto sucessório ali previsto num pacto antinupcial. Então, eu posso falar sobre sucessões. O que não é bem visto, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e na maioria. Então, a regra é que eu não posso, porque eu não posso falar em herança se a pessoa está viva.
Eu não tenho herança quando a Herança pessoa de está gente viva, que é o que o pessoal erroneamente sempre... Erroneamente não, né? O pessoal sempre fala, né? Sim, Herança de sim. gente viva. É um senso popular, né? Sim. E a gente não tem herança de uma pessoa viva. Entendi. Isso. Ô, Nath, explica pra gente mais sobre o testamento e como há e se há essa possibilidade de proteger o patrimônio com o testamento. Testamento é a manifestação da última vontade da pessoa. Então, é ali que ela vai dizer o que ela quer que seja feito com o patrimônio dela. Então, é sim um documento de proteção patrimonial, não só de proteção, mas de organização, né? Porque em vida eu consigo fazer esse testamento, que só vai ter validade lá na hora do falecimento, importante a gente ressaltar. Sim. Né? Não tem essa eficácia antes. Então, lá na hora do falecimento, eu posso já determinar como que vai ser isso em vida, pelo testamento. É um documento, sim, que a gente utiliza como forma de planejamento sucessório patrimonial. Entendi. Mas me conta uma coisa, existe alguma possibilidade desse testamento não valer ou dele não ser aplicável? Porque eu já vi alguns exemplos na prática. Conta pra gente mais sobre esse assunto. Do testamento não ser aplicável? Dele não ser aplicável, dos herdeiros, por exemplo, contestarem o testamento nesse sentido. Como a gente teve, por exemplo, no caso do Gugu Liberato. Exatamente. Perfeito. Isso pode acontecer, principalmente quando a gente está diante de um testamento particular, por exemplo, né? Que é um testamento que você pode fazer. Você pode fazer um testamento, inclusive até num canto de folha de papel. Você pode fazer o testamento. Mas e a validade? Exatamente. O problema é que uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico, ela vai colocar coisas ali que vão contra a lei, que não vão necessariamente surtir o efeito que ela deseja em relação ao patrimônio dela. Entendi. Entende? Então, pode acontecer sim. E o que eu indico quando eu falo para os meus clientes em relação à sanidade mental do testador, da pessoa que está fazendo o testamento. Isso é muito importante a gente assegurar, porque lá na frente já passaram-se anos e aí os herdeiros podem conflitar em relação... Não, mas ele tinha acabado de ter um problema psicológico. Sim. Entende? Então, a gente tem como se certificar dessa sanidade mental e fazer com que a vontade daquele dono do patrimônio seja cumprida. Que é o caso, por exemplo, também de uma pessoa doar algo que acabe saindo da parte da herança necessária, né? Que é os 50% que é garantido em lei. Se a pessoa foi doar, por exemplo, além daquilo que é os 50% da herança necessária, não é isso? Perfeito. O testamento, ele é uma forma muito eficaz de planejamento sucessório, embora não evite o inventário, que hoje em dia é o que o pessoal busca evitar por conta dos custos. Mas no testamento eu consigo, se eu tenho herdeiros necessários, que são eles pai, mãe, avós, bisavós, essa linha que vai subindo, ou então a linha que desce dos filhos, neto, bisneto, ou cônjuge, né, esposo, esposa, companheiro pela união estável. Então, se eu não tenho os herdeiros necessários, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio no testamento. E aí eu evito que esse meu patrimônio vá para mãos de familiares que eu não quero. Então, olha só que vantagem você tem. Você pode dispor de 100%. Se eu tenho os herdeiros necessários, eu ainda assim posso dispor de metade do meu patrimônio. 50% do meu patrimônio eu posso dispor dele da maneira como eu bem quiser. A lei já resguarda os 50% para os herdeiros necessários. Porém, a outra metade eu posso dispor em testamento da maneira que eu gostaria. Que é um exemplo, por exemplo, de ter um sobrinho que ele não gosta. Por exemplo, a pessoa não teve filho, não teve marido, enfim, aí tinha o pai e a mãe, e aí tinha alguns sobrinhos ou alguns irmãos que ele não gostava e ele queria excluir. Então, nesse caso dessa pessoa, ela pode vir a excluir dos 50% que são disponíveis. Do outro 50% não tem o que ela fazer. Exatamente. Se eu tenho herdeiros necessários, esses já têm metade do meu patrimônio. A outra metade eu posso deixar para quem eu quiser. Até outro dia eu respondi uma pergunta lá no meu Instagram na caixinha, justamente falando, né, que era uma tia e ela não tinha herdeiros necessários
e ela queria deixar o patrimônio para o sobrinho. É possível? É possível. Eu consigo deixar o patrimônio para o meu sobrinho. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso doar 100% desse patrimônio via testamento. Se eu não fizer o testamento, isso não vai acontecer. Vai seguir a regra legal. Pela regra legal, a gente tem os irmãos. Então, eu posso sim deixar 100% para o meu sobrinho se eu não tiver herdeiros necessários. Ou seja, se não tiver irmão, se não tiver filho, se não tiver esposa, pai, mãe. Isso, pai, mãe, cônjuge, companheiro e depois nós temos os filhos, netos, bisnetos. E os irmãos também. Os irmãos não, os irmãos já entram na parte dos colaterais. E aí eles não vão fazer parte. Não, os irmãos podem Que ser é uma dúvida preteridos. muito recorrente no escritório, né? Exatamente. Os irmãos podem ser preteridos. Entendi. Ô, Nath, conta pra gente, quais são as opções que hoje em dia a gente tem de testamento? Nós temos o testamento público, que é aquele feito no tabelionato de notas, né, com presença de testemunha. Nós temos também o testamento particular, que aí não é feito no tabelionato de notas, mas eu preciso da presença de 3 testemunhas. Isso já vem sendo flexibilizado e eu espero que em breve a gente tenha também testamento videoconferência. Ainda é uma realidade um pouco distante, mas a gente caminha para isso. E nós temos também o testamento cerrado. Cerrado vem de lacrado. Então eu posso fazer esse testamento em qualquer lugar, só que quem vai lacrar esse testamento é o tabelião. Entendi. E, por exemplo, esse testamento que essa pessoa pode vir a fazer na presença das pessoas, ou até mesmo esse cerrado, eles têm a mesma validade do testamento que é feito pelo tabelionato? Então, aí já é um pouco complexo, né? Quando a gente indica para os clientes, é sempre o que é feito pelo tabelião, porque a gente tem uma segurança maior. O particular, é como eu te disse, sem auxílio jurídico, as cláusulas podem não bater. Passado 50% do Exatamente, essa é a clássica. Passado 50% é a clássica. Então, isso pode acontecer e aí, infelizmente, o judiciário vai ter que... Então, quer dizer que o testamento mais indicado é aquele que é feito pelo cartório, que ele tem mais validade? Sim, sim. Não é sempre que o cartório confere, é importante ressaltar, não é sempre que o cartório vai conferir a minuta. Por Tem isso também? Exatamente. Eles costumam não conferir. Não confere. E aí é o trabalho do advogado que precisa olhar aquela minuta e ver se aquela minuta está de acordo com o que o cliente dele deseja. Então, ou seja, quando for fazer um testamento, é sempre indicado que a pessoa sempre vá acompanhada de um advogado. Sempre indicado. Tá bem. E conta pra gente como a ausência do testamento ela pode impactar a questão da distribuição dos bens após o falecimento. É justamente o que eu havia comentado. Se não tem testamento, vai seguir a lei. Então, se eu tenho herdeiros necessários, 50% já são deles, ok. Mas a outra metade eu poderia dispor da forma como eu bem quisesse. E se eu não faço testamento, eu não consigo fazer isso, né? Tirando, obviamente, a possibilidade de fazer uma doação em vida, que também vai obedecer os 50%, mas aqui falando especificamente de testamento, sem o testamento, eu corro o risco do meu patrimônio passar por mãos que eu não desejo, como é o caso, muitas vezes, daquele irmão que falece e aí não quer que o outro irmão tenha acesso da herança, né? Ele já não tem mais herdeiros necessários e aí vai para o irmão pela regra legal. Então, eu corro o risco do meu patrimônio ir para mãos de familiares que eu não desejo sem o testamento. E não só sem o testamento. Eu posso fazer o testamento sem auxílio jurídico, eu corro o risco do meu testamento não ser cumprido da forma como eu desejei. Que interessante, né? E é uma dúvida muito frequente nos escritórios. Sim. Só que hoje em dia o que eu percebo é que é muito pouco aplicável também a questão do testamento, né? Sim. Tá voltando com a questão do planejamento patrimonial, sucessório, até porque tá virando aquela coisa meio que moda, né? Mas antes havia sido bastante esquecido, não é? Sim. O testamento, ele é muito conhecido mais por pessoas que têm um patrimônio vultuoso. As pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, elas acabam não tendo esse conhecimento jurídico. E que bom que isso está sendo disseminado, porque testamento não é só para pessoas que têm um patrimônio vultuoso. É Sim. importante ressaltar. O problema do testamento é um só, que hoje em dia tem sido muito falado, que é o inventário. Testamento não evita o inventário. Eu tenho que fazer o inventário, tenho que ir para o judiciário e também os custos de um testamento, que não são baixos,
a depender do tipo de patrimônio. E também a questão do que, querendo ou não, a partir do momento que a pessoa tem o testamento, esse inventário, ele já não vai poder ser feito extrajudicialmente pelo cartório, né? Necessariamente já vai ter que ir para o judiciário, já vai ter uma demanda durante alguns anos. Sim. Até esse inventário se finalizar, não é? Sim. Na maioria dos casos, isso já vem sendo flexibilizado. Eu posso fazer, sim, o inventário extrajudicial. Obviamente que eu tenho que observar as regras do inventário extrajudicial para ver se cabe, se comporta. E aí eu posso fazer a abertura, o registro, o cumprimento do testamento no judiciário. Isso facilita, mas em alguns lugares, a gente sabe, cartório para cartório varia muito as infelizmente, regras, né? Então a gente não tem uma regra universal de que isso pode ser feito em todos os lugares, mas já vem sendo flexibilizado. Eu consigo fazer o inventário extrajudicial e fazer só o testamento no judiciário. Entendi. Ô, Nath, conta pra gente o que é o planejamento matrimonial e como ele se relaciona com a sucessão de bens. Bom, o planejamento patrimonial, ele é um conjunto de estratégias, de medidas que a gente vai tomar para conseguir organizar o patrimônio de maneira a facilitar a transmissão para os herdeiros. Então, o dono do patrimônio, ele, pelo planejamento patrimonial, tem como definir o que ele quer que faça com o patrimônio dele. Então, isso é fantástico. Eu queria que as pessoas tivessem essa consciência, porque se a gente deixa para o judiciário decidir, a gente corre o risco de que a nossa vontade, aquela pessoa que batalhou a vida inteira, que ela se dedicou, que ela tem um legado, esse legado corre o risco de não ser perpetuado. Justamente porque se eu não faço planejamento patrimonial, se eu não adoto esse conjunto de estratégias, eu corro o risco de não ter a minha vontade sendo satisfeita. Ô, Nath, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas elas acabam fazendo, ao fazer, aliás, essa previsibilidade, ela acaba evitando até de muitos conflitos durante o inventário, que é o que é mais recorrente, é que a gente que é advogado acaba passando por essa questão, que no inventário acaba tendo muito conflito. Então, quer dizer, o planejamento em si, ele acaba evitando, né? Exatamente. Nós temos diversas formas de fazer o planejamento patrimonial. Então, vai depender muito da composição de renda, né, daquela família, do patrimônio daquela família. Vai depender muito de como é a convivência entre aquela família, do desejo daquela pessoa que possui o patrimônio, né, do patriarca, da matriarca. Então, vai depender muito desses aspectos. Nós temos holding familiar, doação, previdência privada, embora esteja um pouco conturbada nos tribunais a questão da previdência privada, né? Se ela vai entrar como herança ou não. Nós temos também seguro de vida, que a gente sabe tem um custo alto, mas é também uma possibilidade de planejamento sucessório. Então, por que o seguro de vida acaba sendo uma opção de planejamento? É uma opção de planejamento porque o seguro de vida não é herança. Então, ele não incide a tributação respectiva da herança. Dos 4% do TCMD. Exatamente, que aqui no estado de São Paulo seria a alíquota única de 4%. Exato. Que corremos o risco de ser modificado com a reforma tributária. Ainda temos essa surpresinha que pode vir porque inclusive tem vários estados que têm um valor mínimo e o valor máximo, né? De acordo com o patrimônio. Vem a reforma tributária aí. E nós temos grandes chances do teto da alíquota do ITCMD ser aumentado, né? Nada impede que isso possa acontecer junto com a reforma. A reforma já prevê mudanças em relação ao imposto da herança, isso já está previsto. Mas, pessoal, o que eu sempre falo, em uma tacada só pode passar muitas outras coisas. A gente já tem várias outras coisas sendo faladas, né? Por exemplo, a tributação de lucros e dividendos, que até então a gente não tinha, já vem sendo falada, então é importante a gente ficar de olho. Porque hoje em dia não é, né? Tributado. Exatamente. Então a reforma vem para bagunçar um pouco e o planejamento patrimonial
É a essencial, né? solução. Exato. Principalmente a gente saber se está nessa questão, nessa insegurança de saber se vai ser ou não e o que vai vir a ser aprovado, né? Porque o texto já foi modificado muitas vezes, né? Sim. E nada impede que isso continue ocorrendo. Cada hora vem uma ideia nova e a gente não sabe como que vai ser finalizado. O que a gente sabe vem uma mudança por aí e essa mudança vai aumentar a carga tributária em relação às heranças. E as pessoas precisam tomar muito cuidado, né, com isso. Muito cuidado, principalmente o pessoal que tem bens no exterior, que também é uma novidade. Eu sei que muitas pessoas acabam com a questão do paraíso fiscal, enfim, a gente tem aí muitas mudanças vindo. Entendi. Ô, Nath, conta pra gente, quais são as melhores opções para garantir que esse patrimônio seja transferido de maneira eficiente para os herdeiros? Bom, então, a gente tem holding familiar sendo muito falada no momento, porque a holding pode ser sim uma forma de evitar o inventário. Por que eu digo pode? Porque não são em todos os casos que a gente vai ter como evitar o inventário. Esse é o primeiro ponto. Nós temos doação, que vai incidir ITCMD, né? Então a gente não foge da tributação. Nós temos também previdência privada, que está sendo discutida se é ou não herança, se vai ou não incidir tributação, e seguro de vida também. Tem outras espécies, mas os mais falados são esses no momento. A mais falada, obviamente, é a holding familiar. Ô, Nath, você poderia compartilhar com a gente exemplos de casos reais em que o planejamento matrimonial ele fez a diferença? Lá no escritório, o maior recorrente em casos de planejamento patrimonial é a proteção que o patriarca, a matriarca deseja em relação a noras e genros, né? Em decorrência de casamento. E a gente tem, por isso mesmo, um aumento exponencial na procura da holding familiar, porque a gente consegue garantir cláusulas de proteção em relação a noras e genros, né? Na passagem do patrimônio para os herdeiros. Então a gente consegue trazer essa proteção patrimonial em eventual casamento ou união estável. Então esse é o caso mais recorrente. E depois nós temos também a proteção patrimonial, né? Não existe blindagem patrimonial. É importante a gente ressaltar isso. Não existe. Que as pessoas, elas acabam confundindo muito essa questão da blindagem, né? O tempo todo, né? Perfeito. Se eu tenho uma dívida, não tem como eu fazer um planejamento patrimonial envolvendo, por exemplo, a holding familiar, porque o judiciário vai conseguir encontrar meu patrimônio dentro da holding e vai pegar esse patrimônio para pagar minha dívida. Então, a solução é justamente, eu posso deixar um tanto de patrimônio fora para conseguir cobrir essa minha dívida eventual. Agora, se eu constituo essa dívida depois, aí eu já tenho a proteção patrimonial garantida. Então, não existe blindagem patrimonial, pessoal. Isso é um mito muito grande. Eu tenho como fazer o planejamento sucessório, eu tenho que jogar limpo com o meu advogado em relação a toda a questão do meu patrimônio, né, dos ativos, dos passivos, inclusive, para que a gente consiga chegar na melhor solução. Então, quer dizer que na questão da blindagem patrimonial, como você disse, se a dívida foi feita antes, não existe essa possibilidade. Não existe. Por outro lado, se a dívida foi feita posteriormente, após a implantação da holding, há essa possibilidade. Exatamente. Por quê? A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode acontecer quando eu tenho uma holding familiar? Pode, mas ela é muito mais difícil de acontecer. Eu tenho camadas de proteção envolvendo a holding familiar para que meu patrimônio não seja atingido. Se seguir legalmente as regras de contabilidade da própria empresa, não vai acontecer nenhum problema, né? Mas se a gente tiver algum desvio, obviamente que o judiciário tem como sim desconsiderar a personalidade jurídica e chegar até o meu patrimônio, né? Então, esse é o caso de que precisa do acompanhamento do advogado. Ninguém faz planejamento patrimonial, todo mundo está em planejamento patrimonial. Então, quer dizer que não adianta você ir lá e fazer uma holding e falar tchau para o seu advogado, amém, você vai ter que continuar. Não adianta. Contador e advogado serão seus melhores amigos daqui para frente. Entendi. Então, por esse motivo, até que há necessidade de uma assessoria mensal jurídica
Exatamente. enquanto essa holding existir. Exatamente. Porque eu posso querer vender meu patrimônio, pode acontecer algumas coisas no meio do caminho que eu vou precisar da ajuda do meu advogado para entender qual é a questão. Se eu faço alguma movimentação, eu posso desequilibrar toda a estrutura que eu construí de camadas de proteção, envolvendo a holding familiar, por exemplo, e isso pode desmoronar. Então, o acompanhamento jurídico é essencial. Entendi, Nath. Ô, Nath, e fala pra gente sobre esse tema do momento, que a gente já deu uma palhinha sobre ele, e explica pra gente sobre a holding familiar e por que ela está sendo tão falada na atualidade. Certo. Holding familiar, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Não tem um tipo específico que chama holding familiar, isso é uma adequação do mercado. O que nós temos é a holding. O que é a holding? Ela é uma sociedade que detém controle de ações e cotas de outras sociedades. Tem dois tipos apenas. Ou nós temos a holding pura, que aí é só o objetivo exclusivo dela é só a titularidade de cotas ou ações. E eu posso ter também a holding mista, que aí eu tenho a titularidade, mas eu tenho também atividades empresariais junto. Então, eu só tenho esses dois tipos, mista ou pura. E aí, o pessoal, obviamente, para cada mercado foi aderindo o nome. Então, nós temos holding patrimonial, nós temos holding familiar, nós temos holding imobiliária, mas nós temos holding de controle, enfim, inúmeras outras modalidades que foram sendo adequadas para cada segmento. Ô, Nath, por que a holding tem sido tão falada na atualidade? Então, justamente por conta do burburinho da holding familiar, que é uma forma de planejamento sucessório feita pela holding. Então, eu tenho os bens na pessoa física do patriarca ou da matriarca, dos dois. E eu vou integralizar esses bens na holding, certo? Então, entra bens, saem cotas. Por quê? É muito mais fácil lidar com cotas do que imóveis. Imóveis a gente tem questões de registros de imóveis, retificação, toda a questão das matrículas. Isso é muito caro e também é muito burocrático. É muito mais fácil lidar com as cotas, que justamente são bens móveis, né? A gente já sai da parte dos bens imóveis. Então, eu integralizo os bens na holding. E aí, eu planejo, a gente tem um momento específico lá no contrato social chamado de gatilho, eu planejo um momento em que eu vou fazer a transferência dessas cotas para os meus filhos. Eu vou fazer uma doação e essa doação ela é feita com reserva de usufruto dessas cotas para o patriarca e a matriarca. Por quê? A preocupação de um patriarca e uma matriarca é justamente, tudo bem, vou passar o meu patrimônio para os meus filhos, mas como que eu vou sobreviver? Eu vou ter alguma coisa para mim? Sim. Eu vou continuar recebendo? Vou continuar tendo controle em relação ao meu negócio? O que eu estou planejando aqui? O que eu planejei a minha vida inteira? Tenho como fazer isso? Então, essa é uma preocupação. Então, a gente reserva o usufruto dessas cotas para o patriarca e a matriarca. Mas ele já doa para os herdeiros. Exatamente, a transmissão já fica feita para os herdeiros. Obviamente, é uma doação, então vai incidir TCMD. Não tem jeito, não tem como fugir. Eu vejo vários malabarismos aí, mas não tem como fugir. Se é uma doação, vai ter ITCMD. Se é uma causa-mortes, vai ter ITCMD. Né? Então, não tem como fugir da... Isso que eu ia perguntar, que em caso de falecimento, mesmo com a holding, há essa possibilidade do ITCMD, porque você vê muito guru da internet falando hoje em dia que depois que você faz a holding, não tem mais que pagar o ITCMD. Por que eles sempre falam muito dessa questão de economia deles? É por conta disso? A holding ela tem o objetivo, né, de uma economia tributária, porque se eu tenho os bens sendo geridos pela pessoa física e eu passo a ter os meus bens geridos pela pessoa jurídica, é muito mais vantajoso em termos de tributação. Isso nem sempre vai acontecer. E aqui é um ponto. Porque a depender do objetivo, que pode ser, por exemplo, a proteção patrimonial e a transmissão para os herdeiros, esses objetivos podem se colidir com a economia tributária.
No longo prazo, vai compensar, o investimento vai retornar. Mas, no início, nós podemos ter algumas questões. Por exemplo, a questão do ITBI. Quando eu tenho imóveis de locação e essa locação vai ser predominante na holding. Então, vai incidir o ITBI e não é um valor baixo, mas pode compensar olhando o cenário todo. Explica melhor, Nath, essa questão do ITBI, por gentileza. Certo. Então, o que acontece? Quando eu vou integralizar o capital social de uma holding, eu posso fazer isso via imóveis. A maioria hoje no Brasil tem imóveis para locação, certo? Se a holding tiver predominantemente a atividade dela for de locação, vai incidir o ITBI. Eu não vou conseguir a imunidade desse ITBI, porque existe a possibilidade de conceder a imunidade, da prefeitura conceder a imunidade. Mas eu não consigo isso se eu estou diante da predominância da locação. Existem decisões sendo ainda colocadas no sentido de conceder, mesmo quando dá predominância, mas são pouquíssimas decisões e a gente caminha em passos lentos. Então, o ITBI, hoje em dia, ele é uma realidade de um planejamento, já tem que estar incluso no orçamento quando a gente está falando da predominância de locação. E esse ITBI, ele incidiria sobre o valor das locações, por exemplo, mensal? Não, ele incide por conta da locação, que é feita pela holding. Então, a holding, ela vai passar, porque entra o patrimônio, tá? Saem cotas. Quem é a proprietária dos imóveis agora? É a holding. Tanto que, geralmente, as pessoas falam, não, mas eu continuo dono dos imóveis. Não, é a holding. É a holding agora. Você só possui cotas. Então, ao integralizar os imóveis na holding e eu tiver a predominância de locação, porque eu posso ter outras atividades na holding. Se não for predominante a locação, não tem a incidência de TBI, tá? Entendi. Eu consigo a imunidade, mas se eu tiver a predominância, até então, isso pode mudar, a gente já tem decisões, tanto no STF, que estão tumultuando esse cenário, mas eu sempre vou pelo que é mais seguro aos meus clientes. Então, o ITBI, em muitos casos, ele já vai ser incluso como parte do orçamento do planejamento. Entendi. Ô, Nath, conta pra gente, quais são as implicações tributárias que a pessoa que vai desejar fazer a holding vai ter? Bom, aí nós temos impostos de 3 esferas, né? Nós temos impostos de esfera municipal, que é o ITBI. Nós temos o imposto de esfera estadual, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação. E por fim, nós temos também o IR sob ganho de capital, que é um imposto federal, certo? Então, nós temos aí várias esferas, inclusive a fiscalização é altamente relevante, porque nós estamos envolvendo valores altos e impostos de tanto do estado quanto do município quanto da União. Então, esse é o panorama que a gente tem. Ô, Nath, e existe um mito, eu não sei se posso chamar dessa forma, mas eu acredito que sim, que as pessoas que vão fazer o planejamento patrimonial, a holding, eles têm o intuito de fraudar, burlar o fisco. Há realmente essa possibilidade? Não há essa possibilidade. Porque nós não queremos que o nosso cliente, que a gente tanto fala que o inventário vai levar quase metade do patrimônio, que o nosso cliente seja autuado e que isso aconteça de levar mais da metade do patrimônio dele. Então, esse discurso, ele não é coerente. A gente está tentando melhorar a situação patrimonial do nosso cliente, estabelecer a proteção, a transmissão aos herdeiros de modo facilitado e acabar aí ocorrendo uma autuação do fisco. Então, não. O que a gente tem é elisão fiscal. Nós temos um planejamento tributário legal, dentro das leis. Tanto que lá no escritório nós ficamos muito atentos em relação a tudo que tem sido veiculado na Receita Federal, nos municípios, no estado,
para entender como os órgãos de fiscalização estão atuando naquele determinado segmento e passar para o nosso cliente segurança. A ideia é que nós consigamos trazer segurança, que nós consigamos trazer união para aquela família e não fazer um planejamento que, naquele determinado momento, o cliente vai ficar feliz se você disser para ele. Até porque ele confia em você, ele está te pagando o cliente naquele Exato. momento, né? Então, naquele momento, ele está confiando naquilo que o advogado fala. E muitas das vezes, infelizmente, a gente tem colegas que acabam vendendo uma ilusão. Perfeito. E que hoje pode fazer sentido, só que no final das contas, a pessoa acha que faz sentido, que é aquilo que ela está pensando, e no final das contas não é. Perfeito. E a gente tem isso não só em relação à tributação, mas também em relação à legítima, por exemplo. A expectativa de conseguir burlar a legítima, aquela parte que já é metade resguardada dos herdeiros necessários, que a gente falou lá no início, na parte do testamento, exato. Nós temos a parte da legítima que não pode ser burlada em nenhum tipo de planejamento patrimonial, nem mesmo com a holding familiar. Então, isso é um grande mito. Isso tudo precisa ser conversado com o cliente precisa entender a seriedade desse planejamento para que tudo ocorra dentro da lei, porque a intenção é proteger, a intenção é facilitar. Se eu estou colocando para o cliente, e aí novamente ele vai ficar muito feliz em economizar tributos, em conseguir burlar a legítima de imediato. Só que lá na frente eu vou ter um problema, porque eu vou custar o sonho de uma família, o patrimônio, o legado de uma família que está em jogo. Porque existe essa possibilidade da pessoa vir a perder o patrimônio caso seja burlada alguma lei. Claro, claro. A autuação fiscal tem sido muito rigorosa. Então, por isso que eu falei, ninguém faz planejamento. Todo mundo está em planejamento. Porque o fisco, quando ele percebe que a gente está tentando fazer coisas para facilitar, qual é a intenção do fisco? Opa, eu não estou ganhando. Ele quer ganhar o tempo todo. Ele quer ganhar o tempo todo. Então, para ele conseguir ganhar o tempo todo, ele precisa aumentar a fiscalização. Por isso que ninguém faz planejamento, todo mundo está. A gente precisa estar sempre acompanhando qual é a questão que o fisco está analisando. Isso muda o tempo todo. Esse é um dos desafios da holding familiar, que é hoje, daqui 2 meses, pode não ser mais daquela forma e a gente precisa estar o tempo todo em movimento, junto com o cliente, para fazer acontecer a vontade dele. Entendi. Passando para a nossa parte final, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Natália, que abrilhantou esse episódio, trazendo um conhecimento que é muito necessário, de dúvidas que são muito recorrentes nos escritórios. E eu também quero aproveitar para poder agradecer a nossa patrocinadora oficial, Alcance, que traz a melhor internet da região e faz com que esse episódio aconteça cada dia para que a gente esteja junto. Muito obrigada, Alcance. Ô, Nath, e qual seria a mensagem final que você... deixa eu ver. Ô, Nath, qual seria a mensagem final que você gostaria de transmitir aos nossos ouvintes? Bom, pessoal, reforma tributária vem aí, isso é um fato. Nós não podemos negar. Se vai ser agora, se vai ser depois, não sabemos, mas o quanto antes vocês conseguirem se programar em relação ao patrimônio, em relação à vontade de vocês, para não deixar o judiciário decidir algo tão particular, né, que é a construção de uma vida de trabalho, que é a construção de um legado. Deixar isso na mão do judiciário é completamente inviável, já que a gente tem formas de proteção patrimonial, nós temos formas de transmissão facilitada desse patrimônio dentro das normas legais, importante ressaltar. Então a reforma vem aí, então não deixe para depois, a hora de planejar o patrimônio é agora. Pessoal, mais uma vez foi uma honra estar aqui com vocês para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. Eu quero agradecer também a presença da doutora Natália. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra, espero ter contribuído para levar o conhecimento jurídico adiante. Não se esqueçam de seguir o nosso canal no Instagram, @jupod.cast. Também se inscrevam no canal. Se inscrever, sério, gente, senão o dedo cai. Se vocês terminarem de assistir esse episódio, vocês vão se inscreverem no canal, que vai vir muita coisa boa por aí. Então, siga o nosso canal no YouTube, no Spotify e até o próximo episódio. Um beijo, muito obrigada.